Imagine a cena. Você está tentando expor algo que te feriu. Talvez tenha sido uma traição. Talvez tenha sido uma mentira descarada. Ou, quem sabe, uma humilhação disfarçada de brincadeira inocente. Você finalmente encontra coragem para falar. Abre a boca, expõe sua dor. Mas em segundos, o que era uma tentativa de desabafo se transforma em um tribunal sombrio, onde você é o réu e não a vítima. Eles negam, eles atacam e eles invertem. De repente, você não é mais a pessoa machucada. Você é o culpado. Você é o problema. Você é o exagerado. Você é o tóxico. E se tentar resistir, a rede se fecha ainda mais. Você fica confuso, sem chão, como se tivesse perdido a realidade do que aconteceu. Esse mecanismo tem nome, e esse nome precisa ser gravado em sua mente como uma marca de fogo. Darvo. Capítulo 1. O Teatro da Inversão. Darvo é a sigla para Deny, Attack, Reverse Victim and Offender. Traduzindo: negar, atacar, reverter vítima e ofensor. É uma técnica de manipulação psicológica tão precisa e tão venenosa que parece ter sido desenhada em laboratório. Mas a verdade é que ela emerge instintivamente em pessoas com padrões narcisistas, abusivas, manipuladoras ou mesmo sociopatas. Imagine alguém flagrado em uma mentira. A reação deveria ser vergonha, arrependimento, pedido de desculpas. Mas não. O manipulador não pede desculpas. Ele nega. Eu nunca disse isso. Você entendeu errado. Isso nunca aconteceu. Negar é a primeira muralha. Um escudo rápido, frio, quase automático. Se a vítima insiste, o segundo ato começa, o ataque. Agora, você passa a ser alvejado. Seu tom de voz é criticado. Sua memória é questionada. Sua sanidade é posta em dúvida. Você é louco. Você sempre inventa coisas. Você está obcecado com detalhes ridículos. A estratégia é clara: deslocar o foco da acusação para a integridade da vítima. Mas o clímax, a parte mais diabólica, é o reverso da culpa. O agressor se veste de cordeiro, a vítima se torna o lobo. Olha como você me trata. Você está me atacando sem motivo. Eu sou a verdadeira vítima aqui. E pronto, o palco está montado. A plateia, se existir, se confunde. E você, que começou como vítima, termina a cena pedindo desculpas. Capítulo 2. A arquitetura psicológica de Darvo. Darvo não é apenas uma técnica de manipulação. É um teatro mental de 3 atos, baseado em pontos fracos da psique humana. Negação explora a necessidade de provas. Quando alguém nega, a vítima entra na busca ansiosa por evidências. O manipulador sabe que isso exaure a energia emocional. Ataque fere o ego da vítima, deslocando a dor para a defesa própria. Em vez de se manter na posição de acusador, a vítima começa a se justificar. Reversão ativa a culpa e a empatia. A vítima, muitas vezes mais empática que o abusador, cai na armadilha de consolar quem a feriu. É um mecanismo cirúrgico. E quanto mais a vítima é sensível, quanto mais busca a paz, mais vulnerável ela se torna. Darvo é, portanto, uma engenharia emocional que sequestra o campo psicológico. Um sequestro em que o sequestrador usa a sua própria consciência contra você. Capítulo 3. Onde Darvo se esconde. Darvo aparece em relacionamentos íntimos. A esposa que questiona a traição e termina ouvindo que é paranoica. O marido que denuncia abuso emocional e acaba acusado de não ser homem o suficiente. Darvo aparece em famílias. Pais que humilham filhos e depois se fazem de vítimas quando confrontados. Depois de tudo que eu fiz por você, é assim que você me trata? Darvo aparece em ambientes de trabalho. Chefes que exploram funcionários, mas quando confrontados, acusam o empregado de ser ingrato, preguiçoso ou desleal. Darvo aparece em tribunais. Abusadores que negam os fatos, atacam a reputação da vítima e posam como injustiçados. Darvo aparece em política. Líderes flagrados em corrupção que se dizem perseguidos, vítimas de conspirações e ataques da mídia. Darvo é um vírus narrativo. Ele não precisa de provas, não precisa de lógica, só precisa de uma plateia disposta a acreditar no drama da inversão. Capítulo 4.
o corpo e a mente. Sob Darvo. Quando você é alvo de Darvo, algo estranho acontece. Seu corpo responde antes da mente. O coração acelera. A respiração encurta. As mãos suam. Você entra em estado de confusão cognitiva. É como se o cérebro fosse jogado em curto-circuito. Você sabe o que aconteceu, mas as palavras do outro parecem corroer sua certeza. Esse efeito tem nome: gaslighting colapsado em inversão. Uma mistura de manipulação da realidade com assassinato da lógica emocional. A vítima, em geral, não percebe na hora. Sai da cena com a sensação de ser culpada. Muitas vezes pede desculpas. E, no íntimo, começa a duvidar da própria percepção. Darvo não só distorce a narrativa, ele distorce a identidade. Capítulo 5. Os mestres de Darvo. Quem usa Darvo com maestria geralmente apresenta traços de personalidade muito específicos, narcisistas, especialistas em nunca assumir responsabilidade. Sociopatas usam Darvo como arma de controle social. Manipuladores emocionais utilizam Darvo para manter parceiros em ciclos de abuso. Políticos e líderes tóxicos transformam a acusação em oportunidade para parecer mártires. Esses indivíduos entendem instintivamente uma regra cruel. Na mente humana, quem chora mais alto muitas vezes é visto como vítima. Darvo é o choro estratégico. É o teatro do coitadismo calculado. Capítulo 6. Como desarmar o Darvo. Agora chegamos ao ponto vital. Se Darvo é uma arma, como neutralizá-la? 1. Nomeie o que está acontecendo. Quando você dá nome ao truque, ele perde parte da força. Dizer mentalmente, isso é Darvo, já cria uma barreira de consciência. 2. Não entre na arena emocional. Darvo é alimentado pela sua reação emocional. Não dê combustível. Silencie. Respire. Observe. 3. Traga os fatos para o centro. Documente. Registre. Guarde provas. Darvo morre diante de evidências sólidas apresentadas com frieza. 4. Recuse o papel de réu. Não se defenda de acusações que são apenas projeções. Pergunte com calma. Como exatamente você chegou a essa conclusão? Essa pergunta desmonta ataques vagos. 5. Estabeleça limites. Se a pessoa insiste em usar Darvo como padrão, entenda. Isso não é discussão. É abuso. O limite pode ser reduzir contato, cortar relações ou expor o padrão em ambientes seguros. Capítulo 7. A verdade libertadora. O maior poder do Darvo é fazer você acreditar que está sozinho. Mas a verdade é que milhares de pessoas vivem isso todos os dias. Relacionamentos abusivos, trabalhos tóxicos, famílias manipuladoras. Quando você descobre o nome da armadilha, algo muda. Darvo deixa de ser um mistério. Passa a ser apenas um truque barato, repetitivo, previsível. E toda vez que você reconhece o padrão, a máscara do manipulador racha. E quando a máscara racha, ele perde o jogo. Capítulo final. O chamado à consciência. Se você chegou até aqui, talvez já tenha vivido Darvo na pele. Talvez esteja vivendo agora. E talvez ainda esteja confuso sobre quem realmente é a vítima e quem é o agressor. Então grave estas palavras. Se você precisou pedir desculpas por uma dor que sofreu, você já foi vítima de Darvo. E agora, você tem a chave. Você tem a palavra. Você tem a consciência. Use isso como escudo. Não para destruir, mas para proteger sua mente. Darvo é uma arma poderosa. Mas a verdade, quando iluminada, sempre vence o teatro da mentira.